E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Ocum. Eu sou o Gabriel Correal. Eu sou a Amanda Fernandes. A gente vai começando esse vídeo aqui, mas a gente já deixa esse pedido para vocês. Por favor, deixem seu like, seu comentário. Se vocês não seguem a gente ainda, sigam por favor. Compartilhem com quem vocês acham que tem que ver isso. E ative o sininho, que aí vocês recebem notificações de nossos próximos vídeos, tá bom? E seguindo esse raciocínio de necessidade de mais terras e vamos produzir, a PL da grilagem, a PL 2633, surge no cenário. E o que ela pretende, né? Ela alega querer agilizar a legalização de pequenos e médios produtores rurais. Sempre nessa questão de agilizar, de burocratizar, mas realmente atuar no problema do que está acontecendo, né, como investimento nas instituições reguladoras, nas instituições fiscalizadoras, que deveriam estar ali com mais fiscais, mais pessoas trabalhando, não acontece. Bem, seria assim, o produtor que ocupasse terras irregulares até 22 de julho de 2008, no tamanho máximo de até 6 módulos fiscais, poderá ter suas terras regularizadas por meio de declaração e sem necessidade de fiscalização. Para isso, o ocupante precisa ter o documento de comprovação Cadastro Ambiental Rural, o CAR, declaração de que exerce ocupação e exploração da área até a data citada, né, em 2008, não pode ter nenhum outro imóvel qualquer no seu nome no país, não pode ser beneficiado do programa de reforma agrária, não pode ser empregador, né, não pode ser citado como um empregador que pratica condições, submete trabalhadores a condições análogas à escravidão. E por último, ele não pode ser ou ter cônjuge ou companheiro que sejam servidores dos Ministérios da Economia ou da Agricultura, do INCRA, da Secretaria de Patrimônio da União ou de órgãos de terras estaduais ou do Distrito Federal. É um tanto quanto estranho, né, e foi muito questionada essa PL porque já existe uma legislação vigente que prevê regras mais flexíveis para ocupações de até 4 módulos fiscais. Sem falar que o INCRA, que é o órgão responsável por essas regularizações, pela reforma agrária, ela vem sofrendo cortes em seu orçamento e o seu orçamento de 2020 teve 66% destinado a pagamento de indenizações a ruralistas. O órgão hoje está sob o comando de um ruralista, o INCRA, né? E ligado ao Ministério da Agricultura, que também é coordenado por uma ruralista. Bem, mas o que seriam esses módulos fiscais, né? Qual o tamanho de um módulo fiscal? A gente já deu um exemplo do que seria um hectare, agora o que seriam módulos fiscais? Bem, o módulo fiscal ele vai variar conforme o município. Ele pode variar de 5 a 110 hectares, um único módulo fiscal. E como a gente já falou, cada hectare é igual a 10 mil metros quadrados. E para um efeito de comparação, um campo de futebol oficial tem 8.250 metros quadrados. Ou seja, é um pouco maior que um campo de futebol, na verdade. No começo eu até achei, nossa, interessante, né? Vai agilizar realmente a produção familiar, os pequenos realmente produtores estão ali lutando pela terra, há anos exigindo o direito de terra e sofrendo pressões de grandes produtores. É que no discurso, sem a gente ir a fundo para entender, realmente parece, né? É claro que eles sabem, né, o pessoal ali do Congresso, tudo, eles sabem essas denominações, mas quando soa para a gente, para o público, e isso é favorável para eles, porque acaba gerando um apoio, né? Mas quando você vai estudar mais a fundo alguns detalhes, por exemplo, o que são pequenos produtores? Para o governo, para o Brasil, né, o pequeno produtor é aquele que tem uma receita bruta anual de em torno de até 16 milhões de reais. Médio produtor seria aquele que tem uma receita bruta entre 17 a 90 milhões de reais por ano, receita anual, né? E aí você vai agora ao que eu pensava, né? Aquele pequenininho, né? O que seria uma pequena propriedade? A pequena propriedade ela é de 1 a 4 hectares, ou seja, ela é menor que um módulo fiscal em qualquer município do Brasil. Uma média propriedade ela tem de 4 a 15 hectares, que aí ela pode variar de 1 a 3 módulos fiscais, dependendo do município em que estiver, né? Então, você vê que tem uma pequena diferença. Eles não estão ajudando o que a gente entende ou entenderia de pequeno produtor na escala que a gente na escala entende, né? Que a gente pensa, né? Então, é um pouco de perigo, sim. E a PL foi votada com ampla margem, né, na Câmara dos Deputados e com amplo interesse, né, dos ruralistas que estão ali representados, né? E, obviamente, uma grande oposição aos ambientalistas e a oposição que viam nisso favorecimento aos grileiros, né? Mas por que os grileiros? Você parar para pensar,
O desmatamento da Amazônia tem sido em grande parte visando a grilagem de terras, ou seja, a apropriação indevida, a definição de grilagem, né? Apropriação indevida de terras da União que não tem destino definido. Aí o que eles fazem? Para isso eles desmatam com tratores e correntes, o famoso correntão, que tem sido bastante divulgado aí, aparecendo na mídia também. O que o correntão faz? Ele derruba toda a cobertura vegetal da área muito rápido e depois espera que seque, né? Fica um ambiente seco, um momento seco e ataca fogo. E aí a gente já volta para aquele alto índice de queimadas que a gente teve em 2019 e 2020. Né? Como você vê, tudo está ligado. E segundo Paulo Moutinho, que é doutor em ecologia e pesquisador do IPAM, Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, o correntão ele é feito por pessoas que têm alto poder financeiro, visto que 1 hectare, para você limpar, fazer um correntão em 1 hectare, fica em torno de R$ 1.200. Né? Então imagina 660 hectares. O grande intuito nisso são grandes áreas de terra. Né? E quem a gente falou que precisa de terra lá no começo, lembra? Para aumentar a produção, porque o solo já não está mais produtivo. Então você vê que tem toda essa ligação, né? Tem todas essas conexões. Estudos apontam, né, que o maior índice de taxas de queimada elas estão diretamente ligadas ou são vinculadas, digamos assim, a momentos de incerteza política e econômica no país, seja por mudança de governo, seja por baixa ou alta de commodities, seja por crise econômica mundial ou nacional, acaba que aumenta, sempre tem um pico de queimada. E aí isso traz a reflexão de que, na verdade, o desmatamento, né, ela serve para a grilagem. E essa grilagem, né, só confirma isso, mas que essa grilagem ela serve não é para produção inicialmente, mas ela serve para uma especulação agrária. Eu pego aquilo ali, aquilo fica como uma garantia para mim, que eu vou ter depois um retorno de venda, e isso depois favorece a outra pessoa para produzir mais. Né? Mas enfim, não se trata de justiça ou distribuição de terras, e sim mais acúmulo de terras já na mão de poucos que possuem muito. Justifica o interesse dos ruralistas nessa PL, já que assim podem regularizar terras griladas, e em nome de laranja, né, quem sabe que no Brasil é muito comum, ou com a compra após a regularização de um terceiro grileiro, de um outro grileiro. Né? O cara grilou, regularizou, pronto, agora eu estava de olho naquela terra, ela me interessa, eu pego.